Doutora Caroline, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso. Doutora, não são só as cirurgias de câncer de mama que a doutora realiza no HBB, são todas as cirurgias oncológicas, ou seja, aquele paciente que tem um diagnóstico de câncer e precisa remover o tumor. Pode-se dizer assim? Isso, uma grande maioria delas, né? Minha área, ela compreende não só a parte da cirurgia da mama, mas também outros tumores ginecológicos, tumores de pele, tumores do trato digestivo. Então, tem uma gama grande de tumores malignos que eu trato. Qual é o tipo mais recorrente nesse momento aqui na cidade de Lajeado? Eu acho que não é só pelo outubro rosa, né? Mas o câncer de mama, sem dúvida, ele é o câncer mais incidente em mulheres. Então, a gente tem realmente um número grande de pacientes com esse tipo de câncer, né? Mas a gente está numa região também com uma população com pele clara, olho claro, muitas vezes, que trabalhou muitos anos no sol. Então, a gente tem também um número muito grande com pacientes com câncer de pele. A cirurgia, doutora, de mama é uma cirurgia invasiva? É uma cirurgia demorada? Como é que é para a mulher que precisa passar? Porque nem toda mulher diagnosticada com câncer de mama passará por cirurgia, é isso? De alguma certa forma, Aline, a grande maioria vai precisar do tratamento cirúrgico em algum momento, né? Então, se inicia com uma biópsia da mama, e essa biópsia hoje ela é feita por métodos menos invasivos, né? Através de exames de imagem, como ecografia, e a partir do diagnóstico, hoje, a gente classifica esse tumor. Então, a gente tem, hoje, eu brinco que nome e sobrenome para a doença, né? E é isso que vai depender do tratamento inicial. Então, tem pacientes que vão fazer o tratamento inicial passando pela cirurgia e tem pacientes que vão fazer o tratamento inicial pela quimioterapia, né? E a seguir, então, vão fazer a cirurgia, né? Sempre que possível, o tratamento cirúrgico, ele é o tratamento mais curativo, né? Então, a grande maioria acaba passando por cirurgia, sim. A gente considera a cirurgia do câncer de mama uma cirurgia, assim, não tão invasiva, porque a mama ela é um órgão mais externo, né? Claro que para a mulher, muito importante, né? Então, a gente tem que dar toda a atenção a essa questão da sexualidade, feminilidade, da questão estética. Mas, em termos de riscos e complicações, eu diria que ela é uma cirurgia de médio porte. Quanto tempo que demora uma cirurgia, em média? Depende, ela pode variar em torno de 1h30, um pouquinho mais, né? Dependendo se a gente precisa fazer a remoção só de um segmento da mama, com a ressecção do linfonodo sentinela, ou se a gente tem que fazer a ressecção de toda a mama, né? Que é retirada? Que é a retirada de toda a mama, então, com a retirada de todos os linfonodos, que popularmente a gente chama de ínguas, né? Doutora, antigamente, quando a gente via qualquer imagem de uma mulher que passava por uma cirurgia de câncer de mama, era uma mutilação, assim, eram imagens chocantes. Evoluímos nesse aspecto ou ainda é uma imagem que não é agradável, que assusta, né? Que nos assusta? Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Nessa questão do tratamento da cirurgia conservadora da mama. Então, sim, a gente passou ali 100 anos praticamente fazendo cirurgias mutiladoras, né? A cirurgia do câncer de mama, ela mudou drasticamente final da década de 70, década de 80 para uma cirurgia menor. Então, a gente não está tão longe assim disso, né? Eram imagens agressivas, assim, né? Que a gente agressivas, com ressecções, né? Com retiradas, assim, não só da mama, mas às vezes de parte muscular também, da parede torácica, né? E que hoje isso virou uma cirurgia de exceção. Então, realmente, os tratamentos mudaram bastante. Hoje, a gente consegue fazer cirurgias em que a gente retira um segmento da mama, que seria como se fosse uma fatia da mama, e no mesmo momento a gente já faz a reconstrução com o próprio tecido mamário. Tem pacientes que ficam, assim, com a mama praticamente sem defeito estético, né? Então, isso evoluiu muito mesmo. E daí o processo de recuperação para um caso típico como esse que tu citas agora é de quanto tempo, mais ou menos?
Olha, geralmente a gente pede para as pacientes ficarem em torno de 14, 15 dias sem fazer nenhum esforço físico, nenhuma atividade, nada. Claro que a ressecção dos linfonodos dessas ínguas, ela também impacta um pouquinho nessa recuperação, né? Mas, assim, é uma cirurgia que a paciente ali, 2, 3 dias depois, ela já vai estar querendo fazer tudo, né? Então, assim, a dor hoje ela é muito melhor controlada. A gente tem medicações também, né, que vão fazer esse controle adequado no pós-operatório. Então, a gente sempre pede para a paciente não exagerar, na verdade, né? Porque o cuidado que tem que ter não é nem com a movimentação do braço, porque a grande maioria acha que, vou deixar meu braço paradinho para não ter problema. Isso acaba gerando um outro problema, né, que é a atrofia da articulação do ombro, e às vezes essa paciente tem dificuldade depois para movimentar o braço. Então, é bem importante que já no pós-operatório imediato, isso as nossas pacientes já iniciam no hospital, com a fisioterapia para orientar, né, os movimentos que devem fazer e sempre cuidando para evitar, então, a realização do esforço físico. Mas a movimentação do braço, ela pode ser praticamente normal logo depois da cirurgia. Existe, doutora, a cirurgia que retira já o câncer, ou parte da mama, ou ela toda, e já tem o silicone junto? Existem técnicas de reconstrução, né? Essas técnicas, elas são indicadas para as pacientes que necessitam fazer a retirada de toda a mama e de acordo com cada biotipo de paciente também e de acordo com o tumor que essa paciente tem, né? Então, sim, tem cirurgias que se pode fazer a retirada da mama, mas ao invés de se colocar diretamente o silicone, muitas vezes se opta por colocar o expansor, que é como se fosse uma bolsinha, né? Em que a gente vai preenchendo devagarzinho de líquido para que a pele possa, então, distender, se tornar mais adequada para receber depois a prótese de silicone. Né? Isso faz com que as complicações em relação à reconstrução elas diminuam bastante. Prevenção, doutora. É a chave, né? E a receitinha aquela da doutora Caroline? Olha, esporte, alimentação, o que é? Agora teve recentemente em Porto Alegre o Congresso Brasileiro de Mastologia, se falou muito em prevenção, né? E os estudos mostram que realmente a prevenção, ela tá em a gente manter hábitos de vida saudáveis. A gente fala tanto nisso, né? É uma coisa que depende da gente e eu acho que é o mais difícil de se fazer, né? Mas a gente tá melhorando, hein? Eu acho que sim, eu concordo. Mas eu sempre brinco que a gente não sabe direito nem do que se alimenta, né? Porque as coisas são tão embaladas e tão processadas que a gente não sabe o que tem ali dentro. Então, qual é a receita? Assim, os últimos estudos mostram que a atividade física regular, ela é um fator que ela diminui a chance de ter não só câncer de mama, mas outros fatores, outros tipos de câncer também, né? E quando a gente fala em atividade física regular, a gente está falando em 4, 5 vezes na semana, tá? Então, realmente, é praticamente todo dia. E não é aquela história assim, mas eu trabalho bastante, eu me mexo, eu me movimento, eu caminho. Não, a gente tem que tirar aquele tempo e fazer aquela 1 hora de atividade física regular, tá? A alimentação saudável, a gente sempre bate na mesma tecla e se sabe que alimentos processados, ultraprocessados, eles têm um risco maior, não só no câncer de mama, né? Mas também, principalmente, em tumores do trato digestivo. Então, isso é fundamental. É o segundo tipo de tumor mais comum, né? Câncer de cólon e reto, tanto em homens quanto em mulheres. A gente está vendo, e isso é muito assustador, uma população cada vez mais jovem com esse tipo de câncer. Então, a gente tem que cuidar muito dessa parte de alimentação. E em relação ao câncer de mama, o sobrepeso e a obesidade, né? E agora, nesse último congresso, também foi falado muito sobre a questão da bebida alcoólica, que ela aumenta bastante o risco de câncer de mama também. Doutora, ainda sobre a cirurgia, eu gostaria de lhe perguntar sobre o mamilo. Ele é retirado em toda a cirurgia? Depende da cirurgia. Das cirurgias conservadoras da mama, geralmente não, né? Então, esteticamente, fica muito melhor. Quando a gente faz a cirurgia de mastectomia, que é a retirada de toda a mama, sim, a gente tem que remover o mamilo e depois essa seria a última etapa da reconstrução. Então, é colocado expansor, é colocada prótese e depois de tudo isso é que se faz a reconstrução do mamilo. E existem 2 maneiras de a gente fazer essa reconstrução. Pode ser feita com uma pele,
né? Que se retira geralmente ali da face interna da coxa, ou com uma tatuagem, né? Então, tem essas técnicas que podem ser usadas e o resultado estético fica muito bom, né? Quando a gente fala em cirurgia redutora de risco, que eu acredito que depois eu vou ter outros colegas falando sobre a questão genética, né, de câncer de mama. Então, nessas pacientes que não têm o câncer da mama ainda, mas têm uma predisposição genética com uma variante patogênica, que seria a mutação, né, detectada, a gente indica muitas vezes fazer essa cirurgia redutora de risco. E nessas pacientes a gente pode preservar, então, o mamilo, né? Claro, por que ela não é uma cirurgia preventiva e sim redutora de risco? Porque a gente vai diminuir muito a chance dessa paciente ter câncer de mama, mas ela ainda tem, mesmo tirando a glândula, em torno de 5% de chance de ter, né? Pacientes com mutação, tá, gente? Isso não serve para a população geral. Acomete somente as mulheres? Não, né? E já tive vários casos de homens com câncer de mama. Geralmente, quando acomete homens, tem um histórico familiar muito positivo, né? Então, todos os meus pacientes, tinham irmãs ou mãe com câncer de mama. No homem, assim como na mulher, aparece como um nódulo indolor. E, diferente da mulher, o câncer de mama no homem requer a retirada de toda a mama. Então, tem que tirar não só a glândula, mas tem que tirar a parte do mamilo também. São tumores que, pelo homem ter a mama menor, eles tendem a ter mais agressividade, né? Então, a gente também tem que ser agressivo no tratamento. Câncer de mama no homem mata? Pode matar, né? Pode matar. Felizmente, a minha casuística é muito boa, né? Os meus pacientes estão bem, mas a gente tem que realmente ficar muito atento, porque ele pode ter um comportamento diferente, né? E ser mais agressivo em função da glândula ser menor, né? E a gente não ter tanta margem, assim, de segurança para se dar em função disso. É raro, doutor, ou não é tão raro assim? É bem mais raro, né? Então, assim, eu vou te dizer que nos meus 20 anos de cirurgia, eu perdi a conta de quantas pacientes eu já operei, né? Mas são algumas centenas. Agora, homem, eu tive 4 casos. Então, é bem mais raro. Doutora, aí a paciente que teve o diagnóstico do câncer, fez a cirurgia e passa um tempo, tem de novo, pode passar 2 vezes por cirurgia? Pode sim, tá? O único tratamento que a gente não consegue fazer 2 vezes no mesmo local é a radioterapia, né? Mas aquela paciente que teve um câncer de mama, que fez a cirurgia conservadora e que anos depois teve outro tumor, ela necessariamente precisa fazer a retirada da mama. Tá com sono o nosso bruxo, né? Não. Eu já vi tigre bocejando com mais leveza. Tá? Parazinho. Faz parte. Vamos lá. 9 horas, Moisés. Doutora, muito obrigado pela tua presença aqui na rádio. Fechamos com sono essa participação. Nossa, com na próxima a gente fala sobre câncer de próstata, né? Pra ver se acorda aqui o pessoal. E a nossa audiência não entendeu, depois o Moisés vai explicar. A gente explica depois. Antes de, só antes de fechar e liberar a doutora, a Karine, nossa ouvinte Karine, tá mandando aqui, dizendo que a doutora é a médica dela, uma excelente profissional, mandou um abraço. Nossa ouvinte Karine, lá de Cruzeiro do Sul. Aí. Então, um abraço tá Um dado. abraço, Karine. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada, gente. Doutora Caroline Frigeri, participando com a gente aqui, médica especialista em cirurgia oncológica do HBB.